É muito comum ouvir sobre histórias de espíritos e fantasmas que assombram cidades e atacam pessoas. Mas já se perguntaram, e se nessas histórias existisse alguém com poderes sobrenaturais que pudesse proteger essas pessoas? Pois os lutadores de hoje são ótimos exemplos disso. De um lado, o rapaz fantasma e herói de Emmett Park, Danny Phantom. E do outro, o quarto Jojo da linhagem Joestar, usuário do Stunt Crazy Diamond e habitante da cidade de Murio, Josuke Higashikata. Hoje, estes dois jovens com poderes sobrenaturais serão colocados à prova para decidir quem ganharia num confronto. Mas antes de começar, é preciso lembrar que tudo o que será dito aqui não é verdade absoluta, é apenas a minha visão de como a batalha aconteceria baseado no que foi mostrado em ambas as obras. Então qualquer ponto ou dúvida quanto ao vídeo podem colocar nos comentários. E a versão utilizada dos dois será o Danny base sem o exoesqueleto e o Josuke canônico sem qualquer outra mídia como jogos e afins. Tendo isso em conta, vamos dar início à luta, começando com a análise de Danny Phantom. Aos 15 anos de idade, Danny Phantom ganhou poderes fantasma quando sofreu um acidente no portal fantasma do seu pai. Esse ocorrido fez com que o ADN de Danny fosse modificado, o que o transformou em um meio humano meio fantasma com vários poderes. Os poderes de Danny são super força, super velocidade, super resistência, voo, manipulação de ectoplasma, rajadas e lasers de ectoplasma, intangibilidade, invisibilidade, possessão de corpos, criação de clones, criação de barreiras, manipulação de gelo, sensor fantasma, grito fantasma, manipulação espectral do corpo, telecinese via ectoplasma. Analisando primeiramente os feitos de força, Danny consegue levantar dezenas de toneladas tranquilamente, mas um dos seus maiores feitos foi quando ele derrubou um fantasma gigante revestido de metal, possivelmente do tamanho de construções como casas e talvez pequenos prédios. E feitos nessa escala são até que bem consistentes em Danny Phantom. E Danny constantemente prova que é comparável a fantasmas nesse mesmo nível de força. Então acredito que seja bem justo dizer que Danny teria força para destruir prédios casualmente, o que é facilmente acima de milhares de toneladas, levando em conta que um prédio de 20 andares pesa 5.760 toneladas. Então até mesmo um prédio de 5 andares pesaria 1.440 toneladas. E ele não apenas tem esse mesmo nível de força, como também tem resistência, o que nos leva a efeitos de resistência, como quando ele aguentou levar uma surra de 4 clones da sua versão maligna do futuro, e isso depois de receber outra surra das versões futuras de outros fantasmas. E antes que eu me esqueça, esqueci de mencionar que os lasers de ectoplasma de Danny podem superaquecer metal e outros fantasmas. Ele tem um certo controlo de fogo, mas não vou considerar por não ser uma habilidade usada constantemente. A resistência dele pode ir mais além. Danny já sobreviveu ao fogo de um dragão fantasma, e o fogo de uma outra dragoa que era tão poderosa quanto ele já afastou as nuvens que cobriam um castelo inteiro. E acreditem que afastar as nuvens não é pouca coisa, porque é necessário a explosão de uma bomba nuclear para isso acontecer. E bora lembrar que bombas nucleares têm uma potência de vários megatons. E embora ele tenha se protegido com uma barreira fantasma, ainda é visível que ele tomou parte do dano. Em poucas palavras, Danny pode sobreviver a explosões de, no mínimo, centenas de milhares de toneladas. Falando agora dos feitos de velocidade, é preciso separar velocidade de cruzeiro com tempo de reação, já que são conceitos distintos de forma geral. Velocidade de corrida é autoexplicativo. Consiste em correr uma determinada distância em um certo espaço de tempo. Tempo de reação consiste na informação que é enviada para que o nosso cérebro possa processar e, por exemplo, desviar a cabeça pelo lado para desviar de um soco. E o mesmo acontece com esquiva, onde até mesmo uma senhora pode evitar ser atropelada por um carro. Se ambos os tipos de velocidade fossem os mesmos, então por essa lógica uma senhora deveria correr na mesma velocidade de um carro, o que é impossível de acontecer.
Não sei se expliquei da melhor forma, mas acho que deu para entender o meu raciocínio. Danny já voou até à exosfera em torno de 1 minuto, cuja altitude varia entre 500 a 1000 km dependendo da atividade solar. Partindo do princípio que ele percorreu 1000 km, Danny estaria a viajar 50 vezes mais rápido do que o som. O X-43, que é uma aeronave da NASA, tem um limite de velocidade Mach 10, e Danny estava a viajar numa velocidade 5 vezes maior do que isso. E ele também já desviou e reagiu diversas vezes a lasers de ectoplasma que se mostraram tão rápidos quanto a luz, levando em conta que já foram refletidos por espelhos e podem ser canalizados por uma lente de aumento, o que prova que os lasers podem mover-se na velocidade da luz. Danny não é somente muito forte e rápido, como também já se mostrou bem esperto diversas vezes, analisando os poderes do seu adversário e pensar num plano de como derrotá-lo. E para isso é claro que Danny precisa de usar os seus poderes de maneira inteligente que o permita fazer diversos truques variados, como quando ele misturou a sua barreira com os poderes de gelo para uma melhor defesa contra fogo, e quando ele usou a sua barreira fantasma para proteger a sua família de longe. Embora Danny seja um tanto imprudente algumas vezes, ele já se provou bem inteligente pela forma de como ele usa as suas habilidades fantasma. Josuke Higashikata, filho bastardo de Joseph Joestar, pode parecer apenas um jovem estudante comum, mas a verdade é que ele é um usuário de stand, um espírito que é a representação das emoções do seu respectivo usuário em forma de energia vital. E o stand de Josuke, o Crazy Diamond, possui habilidades bem interessantes como super força, super velocidade, super resistência, voo, embora limitado a apenas alguns metros do solo, invisibilidade por somente usuários de stand conseguirem ver outros stands, restauração de objetos extremamente precisa, reflexos extremamente rápidos ao ponto de criar uma sequência de socos extremamente fortes e rápidos, também conhecido como... Só espero não me arrepender depois por ter colocado esse áudio, porque vai que o vídeo recebe copyright só por causa deste áudio. E o Crazy Diamond só pode ser ferido por outro stand, já que, em Jojo, apenas stands podem ferir outros stands. Um ponto importante de se mencionar é o facto de que todo o dano ou ferimento que o stand sofrer também é refletido no seu usuário. Por exemplo, se um stand perder um dedo, o seu respectivo usuário também vai, como foi o caso do Polnareff na sua luta contra Vanilla Ice. Mas como disse agora há pouco, isso só seria um problema numa luta de stands, então a menos que o oponente tenha algo similar a um stand, o Crazy Diamond não será ferido. O Crazy Diamond demonstra uma grande força física, como quando ele amassou uma barra de aço de uma torre juntamente com o Tende do Okuyasu. Mas por mais bizarro que possa parecer, a força dele vai além disso, tendo em conta que o Crazy Diamond de Josuke se igualou com o Star Platinum de Jotaro, que já tinha feitos na escala de danificar um edifício escolar com um soco e destruir dentes tão duros quanto diamante, e levando em consideração os status dos stands. O Crazy Diamond seria comparável ao Stone Free de Julin, cujo já que ambos os stands têm A em força, e Stone Free rebateu pequenos meteoritos com simples socos, feito esse que tem cálculo com resultado de 441 quilotons de força. E o mais impressionante é que Crazy Diamond geralmente consegue aguentar ataques nesse mesmo nível de força, porém é notável que não é algo constante, tendo em vista que Jotaro derrotou o Josuke rapidamente. Ainda assim, não tira o mérito dele, já que ele tem outros feitos como sobreviver a uma das explosões do Stray Cat de Yoshikage Kira, e mesmo todo ferido Josuke ainda conseguiu enfrentar Kira e derrotá-lo. Outro feito de resistência foi quando Josuke recebeu um soco do seu próprio stand que foi refletido pelo stand da torre, e embora ele tenha sofrido com o golpe, Josuke mesmo assim conseguiu continuar com a luta normalmente. Josuke não é apenas forte e resistente, como também é bastante rápido.
Tem um stand em Jojo que conseguiu mover-se numa velocidade de 60 km por hora, e Josuke, além de superá-lo, ainda afirma que o seu Crazy Diamond poderia socar a 300 km por hora, e o Crazy Diamond também já se defendeu de diversos tiros de armas do Stand Bad Company, e tiros de balas geralmente costumam mover-se quase 2 vezes a velocidade do som, e como se não fosse o bastante, Crazy Diamond ainda tem a capacidade de atingir a velocidade da luz. Durante a sua luta contra Red Hot Chili Peppers, Koichi menciona que o stand estava a mover-se na velocidade da luz, mas se isso ainda não serve de prova, ainda temos um momento em que Crazy Diamond mostra-se tão rápido ao ponto de surpreender o próprio Star Platinum. E esse stand acompanhava o Silver Chariot de Polnareff, que foi capaz de acompanhar o stand Anged Man, que movia-se na velocidade da luz. Embora nessa cena em específica Polnareff e Kakyoin tivessem armado um plano para derrotarem o Anged Man, ainda assim não muda o facto de que Silver Chariot precisou acompanhar um stand tão rápido quanto a luz em um pequeno espaço de poucos metros, sendo que a luz percorre 300.000 km por segundo. E para deixar ainda mais concreto, ainda temos um feito da segunda parte de Jojo, onde Joseph e Chizar reagem a um laser de luz refletido pela pedra Aja, e esse laser demonstrou ter as mesmas propriedades da velocidade da luz, tal como eu mencionei anteriormente na análise do Danny, e Josuke claramente é muito superior à versão mais jovem do seu pai. O stand de Josuke tem a habilidade de restaurar objetos perfeitamente. Crazy Diamond destruiu uma parede e momentos depois essa mesma parede foi reconstruída instantaneamente pelo Crazy Diamond, e ele também já conseguiu restaurar uma fotografia que estava toda rasgada. Uma coisa fascinante nessa habilidade é que os pedaços do material em restauração viajam até o pedaço tocado por Crazy Diamond independentemente da distância entre os pedaços. Por exemplo, se eu partisse um lápis ao meio e lançasse uma das metades para o outro lado de uma cidade, só de tocar na outra metade, a que foi lançada para longe iria viajar até a metade que eu tivesse tocado. Essa habilidade pode não parecer muito útil numa luta, mas lembrem-se que estamos a falar de Jojo, que é a mais pura definição da criatividade absurda, porque Josuke já demonstrou diversas vezes que sabe usar essa habilidade muito bem em luta, como quando ele prendeu Angelo destruindo uma rocha atrás dele, fazendo a rocha se restaurar e prendendo o Angelo, e em outra ocasião, ele desfigurou o rosto de um estudante por causa dessa habilidade, e essa cena faz-me pensar que, se Crazy Diamond partisse um braço com um soco, a restauração iria danificar ainda mais o braço. Até o Jotaro reconheceu que essa habilidade era bem perigosa. Essa habilidade também funciona como uma forma de cura por justamente restaurar o que foi danificado. Mas essa habilidade não funciona em quem já faleceu, e Josuke não pode curar-se a si mesmo, o que foi um enorme problema quando ele enfrentou Yoshikage. Mesmo assim, isso não invalida a inteligência de Josuke, que só dele ser um Jojo ele automaticamente transforma-se num grande gênio em combate, assim como qualquer outro protagonista de Jojo. Apesar de Josuke ser bem cabeça quente, ele consegue elaborar grandes estratégias contra os seus inimigos. E já que estamos a falar do temperamento de Josuke, bora falar do facto de que ele fica furioso quando insultam o cabelo dele. Ele fica tão furioso que ele literalmente fica cego de raiva. A sério. Eu não estou a mentir. Tem até um stand que consegue controlar outros usuários só de olhar para o seu mangá, mas Josuke estava tão pé da vida que ele tornou-se imune a essa habilidade por estar cego de raiva. E isso não ironicamente é útil quando o Josuke necessita atacar com mais força. Resumindo, ofendeu o cabelo dele e igual garantidamente vai se dar mal depois. Bem, é como costumam dizer, tem bizarro no nome. Agora que os dois foram analisados, bora então ver quem ganharia. A princípio,
podemos notar que Danny tem mais feitos de força enquanto Josuke é comparável a outros stands com feitos grandes a qual Josuke pode se escalar, e pode até parecer que Danny é fisicamente mais forte, mas... lembram-se do feito de Jotaro de destruir dentes tão resistentes quanto diamante? Essa sequência de socos do Star Platinum de Jotaro tem um cálculo de 3 megatons e ainda tem o feito do Stone Free com o cálculo de 441 kilotons. Como os feitos de força em Jojo são bem inconsistentes, irei dar o benefício da dúvida e levar em conta esses cálculos para facilitar a análise da luta. Sendo assim, Josuke seria centenas de vezes mais forte que Danny e nada no arsenal dele podia ferir de facto o Crazy Diamond, já que somente stands podem ferir outros stands, e enquanto Danny pode mover-se a 50 vezes a velocidade do som, o Crazy Diamond pode mover-se na velocidade da luz, que é quase 1 milhão de vezes mais rápido que o som. Por combater Jotaro, que enfrentou o Silver Chariot de Polnareff, que por sinal vale mencionar que estava com uma segunda arma que aumentou ainda mais a velocidade dele, e além disso Josuke já provou em diversas ocasiões ser bem mais esperto que Danny numa luta. Falando assim, parece que Josuke tem total vantagem na luta, não é mesmo? Pois bem, e se eu dissesse que tem pequenos detalhes que podem complicar ainda mais essa luta? Primeiramente, o Danny poderia ver ou sentir o Crazy Diamond? A resposta é sim, porque mesmo que ele não consiga ver o stand, o sensor fantasma permitiria que ele pudesse sentir o Crazy Diamond, já que ele é basicamente um espírito que, mesmo que seja conceitualmente diferente dos fantasmas de Danny Phantom, ainda assim é um espírito, e os fantasmas em Danny Phantom são basicamente isso. De facto, Josuke é consideravelmente mais rápido que Danny em velocidade de corrida, mas Danny reagia constantemente a lasers de ectoplasma que têm a velocidade da luz, então acompanhar a velocidade do stand não seria um grande problema, ainda mais pelo facto de que o Crazy Diamond é um stand de curto alcance de 2 metros de distância, o que seria um problema para que Josuke pudesse chegar perto de Danny. Claro, Josuke poderia elaborar algum plano para que ele pudesse prender Danny em algum material danificado e usar a restauração para aproximá-lo, já que a restauração não demonstra um limite de alcance, mas ainda assim é um cenário extremamente improvável, já que Danny tem diversas formas de burlar isso, como ficar intangível, e mesmo se esse plano funcionasse, Danny ainda aguentaria um de Josuke, já que, mesmo tendo uma suposta força de 3 megatons, bora lembrar que Jotaro fez isso com uma sequência de socos, e o mesmo vale para Josuke, e Danny teria sim resistência o bastante para aguentar os socos, visto que ele sobreviveu a um ataque que afastou as nuvens, algo similar à potência de uma bomba nuclear. E mesmo se Danny não fosse resistente o bastante, ele ainda tem a manipulação espectral do corpo, intangibilidade e até a barreira fantasma para evitar os socos do stun. E enquanto Danny tem diversas formas de se defender dos poderes do Crazy Diamond, o mesmo não posso dizer do Josuke e do seu stand. Só de tocar no Crazy Diamond, Danny poderia congelar o stun temporariamente. Além dos poderes de gelo dele, tem um alcance bem extenso pelo cenário, e caso ele quisesse mais tempo para pensar num plano, ele poderia prender Josuke de longe com a barreira fantasma. Ok, já vimos que Danny tem diversas formas de combater Josuke, mas a pergunta que fica no ar é: como ele poderia passar pelo Crazy Diamond e derrotar Josuke diretamente? E a resposta é bem simples. Danny, mesmo não tendo nenhuma forma de ferir o Crazy Diamond, ele poderia criar mais de 3 clones dele mesmo como distração e então possuir o corpo de Josuke, já que usuários de stand como Polnareff e o seu próprio stand Silver Chariot já foram possuídos antes pelo stand Anubias. Ou seja, possuindo o usuário já é possível controlar o stand, e assim Danny só precisaria de um único ataque para derrotar Josuke permanentemente. Em resumo, Josuke era mais forte, rápido e era muito mais inteligente em combate. Contudo, a resistência de Danny,
enorme versatilidade de poderes fantasma e defesas superiores garantiram-lhe uma vitória absoluta neste combate, além de que os seus poderes mais variados praticamente inutilizaram qualquer tentativa de vitória de Josuke. Parece que o diamante inquebrável não é tão inquebrável contra fantasmas, não é mesmo? Para quem não entendeu a piada, é que o título da parte 4 de Jojo em português significa Diamante é Inquebrável, que é uma referência à restauração do Crazy Diamond e ao mesmo tempo um contraste com a habilidade de explosões do Killer Queen da Yoshikage Akira. Desculpem-me pela piada horrível. O vencedor é Danny Fenton. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se gostaram, deixem o vosso like, e qualquer dúvida sobre o vídeo, dicas e críticas construtivas ou até mesmo ideias de vídeos podem colocar nos comentários que eu irei ler com todo o gosto. Também quero pedir perdão por não postar muitos vídeos nos últimos meses, tenho andado bem ocupado ultimamente. Mês que vem vou ver se consigo ser mais ativo com o canal. Também vou tentar fazer vídeos para os shorts e ver se dá certo. Era só isso que eu queria acrescentar. Um ótimo dia para todos e nos vemos na próxima. Tchau.